Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês diretamente do estúdio da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, aqui no Centro Histórico de São Paulo. Aliás, muito próximo, não muito, mas próximo do cafezal que nós temos no centro da cidade, no Instituto Biológico de São Paulo, que fica aqui a uns 3, 4 quilômetros daqui, ou mais, talvez pouco mais. Hoje o assunto é café. Só lembrando todos vocês que agora você pode assistir este programa, depois de uma semana ou duas, ele vai para a nuvem, como todo mundo fala hoje em dia. Tem um site no YouTube, Programa Mercado Futuro. Você clica lá, playlist, tem a lista dos programas. Eu acho que o meu entrevistado já tem um programa lá, mas hoje é outra conversa. Bem, você sabe que o tradicional prêmio Ernesto, prêmio de qualidade de café Ernesto Willi para Expresso, o nome tem tudo isso, não sei se está na ordem certa, chegou agora recentemente a sua 26ª edição. Evidente que tem durante os anos algumas modificações no regulamento, é isso, meu entrevistado pode explicar para vocês. O fato é que o número de amostras inscritas no último prêmio Willi foi enorme. Acho que 50, se eu não estou enganado, mais de 50% superior ao 25º prêmio. E ali é qualidade, o que a gente fala quando fala em café, Ilha Café é qualidade. Eles têm um café servido no mundo todo e qualidade qualidade, sustentabilidade, tem outros termos. Mas quem vai falar com a gente, hoje comigo e com vocês, é nome de prêmio do concurso estadual de café. Você vê como ele tem ligação com a qualidade. Recentemente, talvez no ano passado, foi homenageado como agrônomo do ano. Trabalhou, se eu não estou enganado, no principal instituto de pesquisa, eu acho brasileiro. Me perdoem Embrapa, me perdoem os outros, que é o Instituto Agronômico de Campinas. Enfim, é um homem que está ligado com a qualidade desde sempre, qualidade de café. Trata-se do professor Aldir Alves Teixeira, que é o CEO, o executivo, o chefe, digamos assim, principal administrador da Experimental Agrícola do Brasil, que faz um trabalho de base ali com a ilha, que também pode explicar. Professor, muito boa tarde, muito obrigado. Boa tarde. Espero que minha introdução não tenha tido Não, a muitos sua erros. introdução foi muito boa, muito obrigado. Mas só que não foi o Instituto Agronômico de Campinas, e sim o Instituto Biológico que você falou agora há pouco do Cafezal. O senhor que plantou aquele cafezal lá? Exatamente, aquele Não acredito, foi, Aldir. foi uma ideia nossa de plantar o café naquela região, porque, como você sabe, São Paulo cresce e quando você tem um terreno vazio, os vizinhos procuram ocupar a área. Então, na ocasião, eu falei com o diretor da ideia de plantar um cafezal pequeno naquela área, e realmente nós conseguimos as mudas graças à cooperativa de Garça na época e graças à colaboração de dois colegas, o Kanashiro e o Nelson, que eram do Instituto Brasileiro do Café. Fomos lá, alocamos a área e plantamos 1 hectare de café. Metade de Mundo Novo e metade de Catuaí. E essa lavoura foi cuidada e hoje ela serve de mostra para os visitantes, inclusive de pesquisa que é feita no próprio Instituto Biológico. Então, a sensação que eu tinha, Aldir, que você é cada vez uma surpresa, é que tinha sido plantado esse café lá justamente para o biológico estudar doenças, que o biológico fazer Exatamente. teste, fazer aquelas coisas. Porque às vezes os pesquisadores do Instituto Biológico viajavam 200, 300 quilômetros para coletar material para fazer estudos. Uhum. E com essa plantação lá, ele tinha e ele tem a planta na sua casa. Com as suas qualidades, defeitos, problemas, etc, etc. Exatamente. A propósito, eu acho que eu devo fazer uma ressalva aqui. Eu falei com essa empolgação toda do agronômico, mas na verdade o estado de São Paulo, e isso eu já disse aqui para ninguém ficar ofendido, tem os melhores institutos de pesquisa do Brasil, seja o biológico, o de pesca, o agronômico,
o Instituto de Economia Agrícola, que temos um grande amigo lá, Celso Veiga, dirigindo. Enfim, Florestal, todos os institutos paulistas, esse do agronômico, acho que é da época do Império, se eu não estou enganado. Mas o biológico, além do cafezal, do que eu admiro lá, você pode até comentar um pouco, depois a gente entra no café propriamente dito. Eu acho o prédio magnífico, é um prédio estiloso. Não sei que ano é, anos 40, não sei. Você sabe me dizer que ano é? Olha, já tem mais de 100 anos, O prédio. já. É um prédio meio cor-de-rosa, né? Parece... Muito bonito. É bonito, né? Muito bonito. Mas o Instituto Agronômico do Café, Instituto Agronômico de Campinas, ele desenvolve e estuda todas as culturas, mas o café tem uma importância vital, já do tempo do Alcides de Carvalho, em que desenvolveu linhagens e variedades que hoje são cultivadas em outros países. É verdade. Porque são linhagens altamente produtivas, são linhagens que têm condições de produzir café de alta qualidade e algumas até com resistência a algumas pragas e doenças. O senhor, na sua abertura, já vamos começar no café. O senhor falou que plantou metade Mundo Novo, metade Catuai. Por quê? Eles são diferentes? São bons, iguais? Um é de porte baixo e outro é de porte alto. Ah, é só isso? Mas são variedades da espécie Coffea arábica, que produz qualidade e que a gente pode verificar como é que se comportavam na base do campo no Instituto. Mas são variedades produtivas, são as variedades mais plantadas hoje no Brasil. Ah, é? Mundo Novo Catuai? Sim. Vamos ao prêmio Willy, 57% mais amostras. Para mim, olhando de fora, a experimental agrícola do Brasil quando você vai num seminário, que nem se eu for naqueles de científico de café, sempre tem um negócio que eles chamam de keynote, né? O principal palestrante. Eu acho, claro, o produtor é importante, a indústria é importante, mas eu acho que onde se define a qualidade ou a escolha do café Ilha é na experimental agrícola. Pode estar errado, mas essa é a sensação que eu tenho. Então eu acho que o senhor é o palestrante chefe nessa história toda, junto com a sua equipe, naturalmente. Com tanta amostra, o senhor sente ano a ano melhora na qualidade do café recebido? Olha, nós recebemos amostras para inscrição no prêmio, e este ano nós tivemos um recorde, 632 amostras, 57% maior do que o 25º prêmio, e a gente nota a dedicação dos produtores em produzir melhor, porque a qualidade da espécie arábica, ela está na árvore, mas da árvore até a xícara, muitas coisas podem acontecer. Às vezes um desleixo, às vezes um descuido, às vezes um mau preparo podem afetar a qualidade do café. Esses produtores que concorrem ao prêmio Ernesto Illy são produtores que procuram fazer o melhor. Eles procuram aliar a produtividade com a qualidade. Então, realmente, no final, é muito difícil a gente escolher os vencedores, porque a diferença entre um é muito pequena. E o senhor estava me dizendo, aí ele tem um programa todo de visitas, inclusive a Ana fica aqui no Brasil um tempo, viajando também. Nessas visitas, doutor Aldir, o senhor estava me dando uns exemplos antes do programa. O senhor observa a propriedade, o terreiro, a tulha, enfim, onde se beneficia lá o torrador, não sei, o secador, digamos assim. Nessa observação, o senhor vê pequenos pontos que, não é na sua opinião, porque é verdade, o senhor já provou isso mais uma vez, uma pequena mudança interfere na qualidade do grão lá na frente, quando ele for para... Isso é verdade. Exatamente. Nós fizemos uma visita semana passada na região do Cerrado. Eu vou interromper o senhor, porque está na hora do break, aí depois o senhor tem uns 8, 9 minutos para explicar. Eu converso com o CEO da Experimental Agrícola do Brasil, é a empresa que trabalha com ele testa lá os cafés.
as amostras que os produtores mandam, entre outras coisas. Porque outro dia eu estava vendo, na última vez que o Aldir esteve aqui, eu abri uma revista do clube e ele estava o Aldir fazendo uma palestra lá em Trieste, em algum lugar assim. Então as atividades são múltiplas. Mas vamos ao intervalo, já já o Aldir explica essa viagem que ele fez. Acho que foi para o Cerrado, né? Cerrado Mineiro. Cerrado Mineiro, até já. Ok, estamos de volta aqui, o professor Aldir Alves Teixeira, da Experimental Agrícola. Eu interrompi o professor Aldir quando ele ia falar detalhes de uma visita que é habitual, ele visita as regiões de café, no Cerrado Mineiro. O que você viu lá, Aldir, e o que você pôde ajudar a consertar? Quando a gente visita, eu principalmente gosto de olhar a infraestrutura da propriedade. E às vezes eu noto pequenos detalhes que podem ser facilmente corrigidos. Por exemplo, normalmente eu vejo a lenha que é utilizada nos secadores exposta ao sol. Exposta ao sol e à chuva e ao orvalho da noite. Ora, esta madeira vai umedecer. E quando você coloca ela no secador, a primeira combustão é para secar a lenha e depois secar o café. Se você colocar uma lenha seca em que tenha uma combustão perfeita, você não tem a fumaça e você tem um rendimento de 60% maior de colocar essa lenha seca. Então, uma pequena cobertura, pode ser de plástico, pode ser de telha de zinco, na madeira, facilita o preparo do café. Isso interfere na qualidade do café? Lógico, porque você percebe quando você prova o café o cheiro de fumaça e você é capaz de rejeitar um café por causa disso. Mesmo em secadores a fogo indireto. Outro detalhe, por exemplo, quando o capicultor faz o galpão, ele costuma colocar secador, máquina de benefício e tulha. Ora, tem que haver uma separação entre essas partes. Por quê? Porque o que faz o secador? Ele injeta ar quente na massa do café e tira ar úmido. Esse ar úmido vai para onde? Vai para a tulha, onde o café está seco. Então, tem que verificar se está bem isolado. Numa das propriedades, eu vi um vão aberto entre o secador e a tulha. É pura e simplesmente colocar uma porta com uma mola, porque todo mundo que passa não fecha a porta, uma mola para fechar, para isolar esse ambiente, porque o café na tulha, ele precisa, a gente chama tulha de descanso, por quê? Porque quando o café está descansando, ele quer escuro, ele não quer umidade elevada e nem temperatura elevada. Porque se tiver a temperatura elevada, ele vai ficar respirando, passando mal. Se tiver muito calor, ele não consegue dormir sossegado. E se tiver com luz, também ele não consegue dormir. Então, é preciso que nesse galpão as luzes sejam ligadas por fases. Você está trabalhando na máquina de benefício, você acende a luz ali. Na tulha, no escuro. São pequenos detalhes que são importantes, não tem um custo adicional, mas facilita muito na análise final do produto. É aí que mora o perigo, o diabo mora nos detalhes, é isso? O diabo mora nos detalhes. E muitas das coisas, muitos dos erros que o cafeicultor comete são nos detalhes. Você veja outra coisa. Nós temos terreiros de vários tipos, atijolado, asfaltado, cimentado, o suspenso, né? Mas a diferença, por exemplo, de temperatura do asfaltado para um cimentado é de 10 graus centígrados. Ora, eu posso trabalhar num terreiro de asfalto, mas eu tenho que mexer mais o café. Porque o café precisa de mais ventilação e menos calor. Duas questões. Eu falei com você antes do programa sobre um café que eu tinha recebido de presente de um dos participantes do Prêmio Ilha, lá de Vai na Festa. Lá está escrito um negócio, eu sei que o papel aceita tudo, não é o caso desses dois rapazes, mas enfim. Diz que num deles está escrito quero saber se tem alguma importância na qualidade, que aquele café foi torrado com lenha proveniente do café. Isso é possível? É possível, mas a lenha tem que ser seca. Porque você hoje tem muito costume de esqueletar o café, de podar, de recepar. Então, essa lenha do café, ela pode ser aproveitada, só que tem que ser lenha seca.
Não tem problema nenhum. E não interfere na Não qualidade. interfere em nada. Estando seca, não pode ter aquele fumacê, Não né? pode fazer fumaça. Não Que aí pode estar vai lenha pro molhada. grão, o grão pega mesmo. Pega. Essa história de que um grão, isso aí ele sempre fala. Na última festa eu tive lá, acho que eu vi o André ou você falarem isso. Numa cápsula de expresso, acho que vão 50 grãos, é isso? Isso. E se um tiver defeito, estraga o café. É verdade isso? Estraga toda a xícara. Que coisa Porque incrível. o expresso, que é o que nós provamos, que é o que nós degustamos, que é o que a Ilha comercializa, ele é um amplificador. Se o café for bom, ele fica muito bom na xícara. Mas se ele for ruim, ele aparece facilmente. Então, um grão preto, um grão ardido, um grão preto verde, eles estragam uma xícara de café que tem 50 grãos. Então, no café que nós compramos, não pode ter nenhum desses tipos de grão. É um café sem defeitos. Nós aceitamos café até no máximo tipo 3, com 12 defeitos, desde que não tenha nenhum preto, nenhum ardido, nenhum preto verde. Eu li no material que eu recebi da Rosana de Salvo, que você conhece bem, que o café ele é composto por 8 cafés diferentes. É um blend feito com 7 ou 8, eu não me lembro. 9. 9. É Brasil, Colômbia, Etiópia, Etiópia, Guatemala, Gana e até, sei lá. Exatamente. É isso? Exatamente. Ele é aquela cápsula tem 9 cafés diferentes Exatamente. para dar o sabor que você... Sendo que nesse blend, 50% é de café brasileiro. Então o café brasileiro é de uma importância muito grande nesse blend, porque o café brasileiro tem doçura, tem corpo, tem chocolate, que vai compor com o café dos outros países que são cafés lavados, são cafés despolpados, que tem o aroma como sua característica fundamental, que são produzidos em grandes altitudes. Aroma é o cheiro, é o Exatamente, sensorial. aquilo que você percebe no aroma, no cheiro. Porque eu tomei um café uma vez no México que parecia uma água suja, desculpa, não sei se é bom. Na Colômbia também eu prefiro café brasileiro e eu não sou do time do extra forte, eu gosto de bebida mole. Mas o café desses países são de alta qualidade. O problema é que eles fazem uma torração mais clara. Nessa torração mais clara, você não percebe aquelas características que nós brasileiros estamos acostumados. Então é um problema de torra mais escura. E outra coisa, eles fazem um café mais diluído. Nós fazemos um café mais concentrado. Nós utilizamos 10 gramas para 100 ml no infuso, né? E fazemos uma torração mais escura. Então o café fica mais saboroso, fica mais encorpado, fica mais cheio. É esse o segredo. Exatamente isso. Muito bom. Não, porque, por exemplo, um café que eu tenho lá em casa, esse já não deve nem estar bom do tempo que tem, parece que para meio litro de água vai 3 ou 4 colheres. Eu estou imaginando que é um café bem suave. Pois é, mas você está fazendo um café filtro. Um café filtro é diferente do café expresso. Então totalmente diferente. é isso aí que você deve usar. Vamos ao intervalinho, a gente já volta para falar mais de qualidade de café. Professor Aldir Alves Teixeira, da Experimental Agrícola do Brasil, empresa que administra lá as amostras que o Willi compra. Antes do café ir para Trieste, ele passa por você, não é isso? Exatamente. E depois do intervalo, eu queria que o Aldir me explicasse como é que o produtor que quer concorrer ao Prêmio Willi, como é que ele entrega o café. Mas já a gente volta, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro, aqui da BMF Bovespa. O Aldir continuou conversando no intervalo, eu vou pedir para ele repetir. O café, digamos, perfeito é um equilíbrio entre acidez e amargura. amargura. Quando você toma um café expresso, é muito importante que haja esse equilíbrio entre acidez e amargura, para enaltecer as outras características do café, inclusive o aroma. E por isso que tem que equilibrar. Se o café for menos torrado, ele vai ser mais ácido. Tem gente que não gosta da coisa mais ácida. Se você torra mais, ele vai ficar mais amargo. Também tem gente que não gosta de muito amargo. Por isso que há
necessidade desse equilíbrio entre a acidez e a amargura. Que aí você vai, né, enaltecer o corpo, o aroma, outras características importantes do café. Voltamos ao prêmio Willi, mas antes eu vou perguntar uma coisa para o senhor. Café, você pode gostar de um jeito ou de outro, ou você é obrigado a ter, eu gosto de café assim? Não, aliás, existe uma expressão muito popular, gosto não se discute. Isso. Quer dizer, cada um tem a sua preferência. Tem uns que preferem de uma maneira, outros preferem de outra. Nós, no Expresso, fazemos a qualidade que é preferida pela maioria, que todo mundo gosta. O importante é que o café seja limpo, que o café seja agradável, que ele não fique com retrogosto desagradável. Quando você tomar um café sem açúcar e sem adicionar nada mais, e ficar com um retrogosto agradável, porque o café é bom. Então essa é a dica que eu dou para você saber se o café é bom ou é ruim. Se você for numa cafeteria, eu sei que você só toma café Ilha, mas às vezes você está sei lá onde não tem café Ilha. E te derem um café na xicrinha com chocolatinho, você não toma o café? Eu prefiro não tomar, eu prefiro tomar sem açúcar. Se eu não conseguir tomar sem açúcar, daí eu ponho açúcar, porque daí iguala tudo. Já tudo... As amostras, me conte, para informação mais produtor, a gente fala muito, mas não entra em detalhe. Ele manda o quê? Uma amostra em 1 quilo, em meio quilo, manda torrado, manda cru, vocês veem como é que é isso aí? Não, ele manda uma amostra de 1,5 kg de café beneficiado, peneira 15 acima, um saquinho aspecto, de plástico. Exatamente, um saquinho plástico, bom aspecto, boa seca, teor de umidade não mais do que 11%, tipo 3 para melhor, peneira 15 acima. Então, esta amostra é a base para nós analisarmos. Lógico que tudo isso não define a qualidade. Nós vamos fazer análise física, analisar o aspecto, a seca, o teor de umidade, a peneira e depois vamos fazer a degustação. Nós fazemos a degustação, o diluído do expresso, 2 expressos. O que é o diluído? É uma porção do expresso que você dissolve, né, em mais água? Em mais água para poder perceber alguma característica que possa prejudicar o café. Então, 2 expressos. E o infuso, quer dizer, a prova de xícara que a gente faz. Então, são 4 provas, vezes 5 provadores. Então, nós temos 20 resultados por amostra. Então, nós temos a certeza... sobre 600, vocês tiveram 1.200. É um número grande, muito grande. Mas é um pessoal treinado, nós fazemos a prova individual, cada um tem a sua prancha, cada um dá o seu resultado, e depois se discute. Se não houver grandes divergências, passa para frente. Se houver, nós repetimos a amostra. Sempre respeitando o produtor. Por quê? Porque o produtor trabalha um ano inteiro, eu não posso, pura e simplesmente, numa colherada, reprovar um café sem saber por quê. Então, outra coisa que nós sempre fazemos, o produtor entrega a amostra, nós analisamos, se é positivo, a gente mostra interesse em comprar, se é negativo, nós dizemos a ele por que é negativo, para que ele saiba por que é negativo e que possa corrigir. Nós já falamos sobre isso, evidentemente, mas eu vou perguntar de novo. A questão da água, seja no expresso, seja no filtro, como eu faço em casa, com mais frequência. Como é que eu sei se a água que eu uso é boa? Por exemplo, eu moro num sítio, fiz análise da água, porque lá não temos a empresa de águas, né? E minha água deu que é boa. Pode pôr no seu café que vai ser boa. Boa. É assim? É uma água filtrada, é uma água que não tenha uma grande quantidade de cloros, então que não afete a qualidade do café. Quer dizer, uma água não deve interferir na qualidade do café. E a história de fervura também não deixa ferver a água? Não deixa ferver. Por quê? A 90 graus centígrados, porque depois já começam a haver transformações que não são boas. Gente, é uma coisa... Você estudou onde seu café? Quantos anos você trabalhou no biológico? É uma vida em café. Eu me formei e já fui trabalhar inicialmente numa seção chamada de classificação e degustação de café. Não sabia nada de café.
eu via aqueles provadores chuparem, fazer... E eu ficava espantado com aquilo. Daí eu fui fazer o curso de classificador e provador de café do Instituto Brasileiro do Café para conhecer o que era a classificação e poder depois explicar os porquês. Porque o provador, ele sabe provar, ele sabe classificar, mas ele não sabe o porquê. Por que que deu aquele gosto, por que que deu aquele defeito, por que que deu aquilo. Então a nossa interferência é procurar explicar por que que aparece aquele defeito e como evitar. Aquela classificação, por exemplo, que o Carvalhais tem, que é finos, extra finos, genuínos, é a classificação brasileira, duros de boa qualidade, riados, bebida... Não existe duro de boa qualidade. Não? A classificação brasileira define o café em estritamente mole, apenas mole, bebida dura, bebida riada e bebida rio. Essa é a classificação brasileira. Existe uma classificação por tipos que vai de 2 a 8, né? Aí ele compra no máximo até o tipo 3, o tipo 8 vai até com 360 defeitos em 300 gramas. É que é negociado aqui. Não sei. Acho que é. Eu estou dizendo a classificação como é. Então, existe uma classificação oficial. É essa aí. É essa daí. Eu sou bebedor de bebida mole, como você sabe. Exatamente. Você também gosta de... Mas você só toma expresso, não, Aldir? Eu posso tomar coador. De manhã em casa eu faço naquela cafeteira Bender, né? Aquela cafeteira é um café de coador, né? Menos concentrado. Essa cafeteira Bender dá uma atmosfera, um pouco mais do que o café de coador. E o café expresso é 9 atmosferas. Sim. A vantagem, nosso tempo já acabou, infelizmente. A vantagem do que eu acho da máquina de monodose, né, do expresso, é que café não dá para guardar mesmo. Você faz, toma, não toma, joga fora, porque ele deteriora, né, o café de coador. Então a máquina é legal por isso, você faz a tua xícara e toma. O importante da monodose não é a monodose em si, mas é o que está dentro da monodose. Sim, isso que vale o conteúdo, né? Exatamente. Professor Aldir, muito obrigado, foi mais uma vez uma grande honra, um prazer para mim conversar com... o público adora os seus programas, porque essas dicas que o senhor dá aí. E vamos conversando, espero revê-lo brevemente. Eu é que agradeço. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Gente, é isso, até o próximo programa. Obrigado, espero que vocês gostem, tá? Tchau.